As pessoas respeitam mais quem as faz temer do que quem as obriga a amá-las. Nicolau Maquiavel. Você já percebeu como, em muitos relacionamentos, quanto mais você se esforça para agradar, menos ela parece te valorizar? É cruel admitir, mas acontece o tempo todo. Você cede, faz de tudo, evita conflitos, mostra carinho sem medida. E o que recebe em troca? Desprezo, desinteresse, frieza. Enquanto isso, aquele cara que não corre atrás, que não vive se explicando, que não demonstra medo de perder, acaba conquistando mais atenção, mais desejo, mais respeito. Dói, eu sei, porque desde cedo nos ensinaram que ser bom, atencioso, gentil e disponível seria o caminho certo para conquistar uma mulher. Que quanto mais você mostrasse que faria tudo por ela, mais ela te amaria. Só que a realidade nua e crua é outra. Mulheres não se apaixonam por homens sem fronteiras. Elas podem até gostar do cara bonzinho como amigo, mas nunca vão respeitar, e sem respeito não existe atração duradoura. Maquiavel dizia que os homens esquecem favores rapidamente, mas jamais esquecem quem os faz pensar duas vezes antes de cruzar um limite. Isso se aplica diretamente aos relacionamentos. O amor pode até nascer da admiração, mas o respeito só nasce da postura. Quando você vive pedindo aprovação, quando não sabe dizer não, quando abre mão de si mesmo só para não desapontar, a mensagem que passa é clara: meu valor é menor que o seu. E quando ela capta isso, mesmo que inconscientemente, a atração morre pouco a pouco. O problema é que muitos confundem firmeza com agressividade. Acham que impor respeito é gritar, humilhar, controlar. Isso não é respeito, é insegurança travestida de poder. A verdadeira força está no autodomínio, no silêncio firme, no olhar que não pede permissão, na calma de quem sabe que pode perder alguém, mas nunca vai perder a si mesmo. Talvez você esteja preso exatamente nesse dilema agora. Quer ser respeitado pela mulher que ama ou deseja conquistar, mas teme que, ao se impor, ela vá te rejeitar. E por medo de perder, você se perde primeiro. O resultado? Relações em que você dá tudo e recebe migalhas. Relações em que você é tolerado, mas nunca admirado. E aqui vai a promessa deste vídeo. Eu vou te mostrar como nunca mais ser desrespeitado por uma mulher, sem precisar virar alguém frio, sem precisar jogar teatro barato, sem manipulação. Vamos mergulhar juntos no que a filosofia, a psicologia profunda e a experiência real mostram sobre respeito, desejo e autoridade masculina. Se isso já acendeu algo dentro de você, se alguma ferida foi tocada, então você está no lugar certo. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal e escreva presente nos comentários. Esse é só o começo. No próximo bloco, vamos encarar de frente o dilema da bondade masculina, quando o seu instinto de cuidar e agradar se transforma em fraqueza fatal e o que fazer passo a passo para recuperar o respeito e atração sem trair a sua essência. Você cresceu acreditando que ser um homem bom era o suficiente, que bastava ser atencioso, educado, prestativo e evitar conflitos para que uma mulher reconhecesse seu valor. Mas a realidade bate como um soco. Quanto mais você tenta agradar, menos ela te respeita. Isso não é coincidência, é um mecanismo psicológico profundo. A psicologia já demonstrou que o ser humano, homens e mulheres, tende a valorizar aquilo que impõe limite. O que é escasso, o que exige esforço, o que carrega consigo a possibilidade de perda, automaticamente ganha peso. Quando você está sempre disponível, quando diz sim mesmo querendo dizer não, quando se dobra para não gerar desconforto, você transmite uma mensagem devastadora. Meu valor é baixo, eu aceito qualquer coisa em troca de migalhas de atenção. E aqui entra o primeiro nó da bondade masculina. A confusão entre paz e passividade. Muitos acreditam que estão sendo pacíficos, quando na verdade estão sendo passivos. A paz é fruto da força controlada, a passividade é a ausência de fronteiras. E toda ausência de fronteiras, cedo ou tarde, é invadida. Nietzsche nos alertou sobre o perigo do abismo. Quando você olha demais para fora, para os outros, para agradar e ser aceito, esquece de olhar para dentro. O preço?
Autoabandono. Você abandona seus valores, seus desejos, sua autenticidade e tudo em nome de uma aprovação que nunca vem. Essa dinâmica, na prática, destrói a atração, porque mulheres não se apaixonam por quem as coloca num pedestal, elas se apaixonam por quem ocupa o próprio trono com firmeza. Imagine dois homens. O primeiro é o típico cara legal, está sempre disponível, responde mensagens imediatamente, cancela compromissos para agradar, evita qualquer confronto. No fundo, ele acredita que está construindo amor, mas a cada gesto de submissão, a mulher sente menos desejo. Não porque ela seja cruel, mas porque a psique feminina, assim como a masculina, reage ao estímulo da força, do desafio, do mistério. O segundo homem não é agressivo, mas sabe dizer não. Ele valoriza o próprio tempo, mantém seus projetos, não abre mão de quem é para conquistar a aprovação. Quando ela tenta testar seus limites, porque sim, toda mulher testa, ele se mantém firme, sereno, claro. Não precisa gritar, não precisa humilhar, apenas transmite, com presença, que não negocia sua dignidade. Esse é o homem que naturalmente conquista respeito e desejo. Aqui está o dilema. Muitos homens confundem ser bom com ser fraco. A bondade real é poderosa, mas só quando é sustentada por uma estrutura interna sólida. Do contrário, vira ingenuidade, e a ingenuidade é lida como fraqueza. Mulheres podem até dizer que querem um cara doce e compreensivo, e é verdade. Mas o que as mantém atraídas é a firmeza que sustenta essa doçura. É o equilíbrio entre acolhimento e fronteira, carinho e disciplina, afeto e postura. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. E a escuridão masculina, nesse caso, é o medo de perder. Esse medo aprisiona o homem em uma prisão invisível. Ele acredita que, se afirmar, se colocar limites, se mostrar firme, a mulher vai embora. Então, escolhe calar, agradar, ceder, afeto e postura. Mas, ironicamente, é exatamente isso que faz com que ela vá embora. Você já deve ter vivido isso. Começa um relacionamento, dá tudo de si, se esforça para mostrar que é confiável, presente, amoroso. No início, ela parece gostar, mas com o tempo percebe que algo muda. Ela passa a falar com menos respeito, testa suas reações, exige cada vez mais e oferece cada vez menos. Não porque seja maldosa, mas porque sua postura ensinou a ela que pode ultrapassar todos os limites sem consequências. E quando não há consequências, não há respeito. É aqui que Maquiavel entra como um guia inesperado. Em O Príncipe, ele observou que o amor das pessoas é volátil, mas o respeito nasce da cautela. Ele não estava incentivando tirania, mas alertando sobre um princípio universal. Sem o mínimo de temor, não há fronteira. E nas relações amorosas, esse temor não é medo de violência, e sim o reconhecimento de que você é um homem que não aceita ser desrespeitado, que sua ausência tem peso, que sua presença não é um direito adquirido, mas um privilégio. O dilema da bondade masculina se resolve quando você entende que não precisa escolher entre ser bom ou ser respeitado. Você precisa ser bom e respeitado, generoso e firme, carinhoso e intransigente com o desrespeito. Quando você se posiciona assim, a dinâmica muda, o olhar dela muda. Ela passa a enxergar em você não apenas alguém agradável, mas um homem real, inteiro, impossível de manipular. E aqui fica a primeira chave prática: aprenda a dizer não. Parece simples, mas para muitos homens é quase impossível. Dizer não sem justificar demais, sem medo de perder, sem precisar compensar depois com mais doçura. Esse é o primeiro tijolo na construção da sua autoridade. No próximo bloco, vamos mergulhar no coração da atração feminina. Por que mulheres testam os limites dos homens? Qual é a raiz psicológica desses testes e como respondê-los sem perder sua essência, transformando-os em oportunidades de consolidar respeito e desejo? Se existe algo que confunde a mente de muitos homens, é a forma como as mulheres testam seus limites. O cara acredita que está indo bem, é atencioso, demonstra interesse, faz de tudo para agradar. E de repente ela solta um comentário ácido, provoca de propósito, desdenha de uma escolha dele, desafia sua firmeza. Ele não entende, pensa, mas por que ela faz isso se eu só quero o bem dela?
A resposta está na própria psicologia da atração. As mulheres, consciente ou inconscientemente, testam o homem para saber se ele é consistente, se o que ele mostra no início é real ou apenas fachada, se ele é firme ou se desmorona diante da mínima pressão. Não é maldade, é natureza. Desde tempos antigos, a mulher busca segurança emocional e força no homem com quem se envolve. E não se trata apenas de força física, mas principalmente de força psíquica, a capacidade de permanecer estável em meio ao caos. Quando ela provoca, questiona, ironiza, o que ela quer saber no fundo é: esse homem é sólido o suficiente para que eu confie nele? Agora entenda o erro fatal que a maioria dos homens comete. Eles levam os testes para o lado pessoal. Se sentem atacados, desrespeitados, humilhados. Reagem com raiva, tentando contra-atacar. Ou, no extremo oposto, tentam agradar ainda mais para acalmar a situação. Ambos os caminhos matam o respeito. O que realmente gera respeito é a resposta tranquila e firme. O homem que não precisa se justificar, que não se desequilibra diante de uma provocação. O homem que entende que o teste não é um ataque, mas uma oportunidade de mostrar consistência. Pense em Marco Aurélio, o imperador filósofo estoico. Ele dizia que, se te afliges por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à tua avaliação dela. É exatamente isso nos relacionamentos. O teste da mulher não destrói sua posição. É a sua reação que decide se você sai maior ou menor dali. Exemplo prático. Você chega atrasado. Ela ironiza. Claro, você nunca chega no horário. O homem inseguro começa a se justificar desesperadamente, implora por compreensão ou responde agressivo. Eu também não sou seu empregado. Ambos perdem valor. Já o homem firme apenas olha, sorri de canto e diz: relaxa, agora estou aqui. Sem nervosismo, sem justificativas intermináveis, apenas presença. Essa calma transmite mais respeito do que qualquer explicação. Outro exemplo. Ela critica uma escolha sua, talvez a roupa que você usa ou o restaurante que escolheu. O homem fraco se abala. Ah, então vamos em outro lugar, você decide. O homem firme não entra no jogo de submissão. Ele mantém postura. Esse lugar é ótimo, você vai gostar. A mensagem é sutil, mas poderosa. Eu lidero, eu confio no meu julgamento, eu não me desmorono diante da sua opinião momentânea. Isso não gera conflito, gera confiança. Carl Jung dizia que a mulher carrega em si a imagem do ânimos, a figura masculina interior, e projeta essa imagem nos homens com quem se relaciona. O teste nada mais é do que a busca inconsciente por um homem que corresponda a essa imagem de força, direção e firmeza. Quando o homem falha, ela sente que algo essencial está faltando. Quando ele se mantém sólido, ela sente atração e respeito crescerem. Mas há um detalhe importante: não confunda firmeza com arrogância. Muitos, ao descobrir a importância de não ceder, caem no erro oposto. Endurecem demais, se tornam agressivos, ríspidos, hostis. Isso não é poder, é insegurança mascarada. A verdadeira autoridade masculina se expressa no equilíbrio, firmeza sem grosseria, clareza sem autoritarismo, confiança sem prepotência. A neurociência mostra que a atração feminina é fortemente ligada à sensação de segurança emocional. Quando o homem demonstra que não perde o controle diante de provocações, o cérebro dela interpreta: esse é um homem que aguenta a vida, que não desmorona, que não se curva facilmente. Essa segurança é irresistível. Lembre-se, todo teste é um convite para você mostrar consistência. Se você reage com desespero ou submissão, perde pontos. Se reage com equilíbrio, ganha autoridade. O dilema é que muitos homens têm medo de que, se afirmarem, vão afastar a mulher. A realidade é o oposto. Quanto mais você se anula, mais rápido ela se afasta. Quanto mais você se afirma com serenidade, mais ela confia. A verdadeira sedução não está em flores diárias ou mensagens melosas. Está em ser o homem que não precisa provar nada e ainda assim é impossível de ignorar.
Maquiavel dizia que os homens esquecem favores, mas jamais esquecem quem os fez hesitar. Essa hesitação nos relacionamentos é o momento em que ela pensa 2 vezes antes de ultrapassar um limite. Quando você mantém suas fronteiras com firmeza e serenidade, ela entende: aqui eu não brinco com fogo, porque esse homem se respeita. E aqui vai a segunda chave prática: não explique demais. Toda vez que você se justifica sem parar, tentando convencer a mulher de que tem razão, você está comunicando insegurança. O homem que se respeita fala pouco, decide com clareza e sustenta a decisão. É o poder do silêncio firme. No próximo bloco, vamos explorar o que realmente consolida a atração e o respeito no longo prazo: a construção da autoridade pessoal masculina. Como desenvolver presença, propósito e autodomínio de forma tão sólida que você não precise se impor à força, porque a sua simples existência já impõe respeito. Autoridade. Essa palavra carrega um peso silencioso que todo homem sente, mesmo que não saiba explicar. Você já percebeu que existem homens que não precisam levantar a voz, não precisam exibir músculos ou gritar para serem levados a sério? Eles entram em um ambiente e, de repente, a energia muda, as pessoas prestam atenção, a mulher olha com outro brilho nos olhos. É como se a presença dele falasse antes de qualquer palavra. Essa é a essência da autoridade pessoal, e é exatamente isso que separa o homem que é amado e respeitado daquele que é apenas tolerado e facilmente descartado. Platão não estava exagerando quando disse que conquistar a si mesmo é maior do que conquistar um império. Porque, no fundo, todos os impérios que você pode construir lá fora, carreira, dinheiro, status, não significam nada se você não for capaz de se governar. E essa verdade ecoa diretamente no relacionamento homem-mulher. Nenhuma mulher se mantém atraída por muito tempo por um homem que não tem domínio sobre si mesmo. O corpo pode ser bonito, a conta bancária pode estar cheia, mas se ele se perde nas próprias emoções, se vive dependente da aprovação dela, se oscila a cada crítica ou olhar atravessado, ela enxerga um vazio. E esse vazio mata o desejo. A autoridade começa dentro. É o que Marco Aurélio, o imperador estoico, vivia repetindo a si mesmo: que não é o que acontece fora que define você, mas a forma como você responde. O homem frágil é aquele que se desmorona diante do caos. O homem com autoridade é aquele que, mesmo no caos, permanece firme, porque não precisa que o mundo lá fora esteja em ordem para estar em paz. Essa solidez é irresistível. Agora, pense na diferença entre 2 homens diante de uma situação comum. O primeiro está em um encontro e a mulher faz uma provocação. Critica sua roupa, questiona sua escolha de restaurante, ironiza algum detalhe. Esse homem, inseguro, se abala de imediato. Sente que precisa se justificar, começa a se explicar em excesso, tenta consertar o momento oferecendo compensações. Ele acha que está salvando a situação, mas na verdade está comunicando fraqueza. Cada justificativa extra é um lembrete de que ele não confia em si mesmo. O segundo homem ouve a mesma provocação, mas reage diferente. Ele não precisa levantar a voz, nem devolver a crítica com agressividade. Ele apenas mantém o olhar sereno, solta um meio sorriso e segue firme. Não muda seus planos por medo de desapontar, não pede desculpas sem sentido, não se desmancha em ansiedade. O que ele comunica com esse simples gesto é gigantesco. Eu me respeito, eu confio nas minhas escolhas, eu não sou moldado pela sua aprovação. Essa calma pesa mais que qualquer argumento. E essa calma desperta algo profundo na psique feminina: respeito e atração. Carl Jung dizia que todo homem precisa integrar sua sombra para ser completo. A sombra, nesse caso, é a parte de você que não aceita ser manipulada, que não se curva a qualquer capricho, que sabe dizer não. Muitos homens passam a vida tentando reprimir essa sombra para parecerem agradáveis. Mas quando fazem isso, entregam de bandeja a chave do respeito. Porque o que atrai não é o homem que diz sim a tudo, mas o homem que sabe dizer não sem tremer. E aqui está um ponto essencial: não confunda autoridade com autoritarismo. Um homem que grita, que humilha, que tenta controlar cada detalhe da vida da mulher não é forte, é frágil.
Ele usa a agressividade como muleta porque não confia na própria presença. O verdadeiro poder não precisa de espetáculo. Ele está na firmeza tranquila, no silêncio que comunica mais do que qualquer discurso. Viktor Frankl, sobrevivente do horror dos campos de concentração, disse que a última liberdade do homem é escolher sua atitude diante das circunstâncias. Esse é o cerne da autoridade, não deixar que os outros decidam quem você será em cada situação. No relacionamento, isso se traduz em algo muito simples, mas raro. A mulher percebe que você não se vende barato. Você não implora por atenção, não precisa ser aprovado a cada passo. Não coloca sua dignidade à venda por medo de ser rejeitado. Ao contrário, você mostra que sua presença é um privilégio, não um direito adquirido. Que sua vida tem direção própria e que, se ela quiser caminhar ao seu lado, será bem-vinda, mas não será o centro da sua existência. E isso é fascinante para a psique feminina. Porque, no fundo, toda mulher deseja um homem com quem ela possa se sentir segura. E essa segurança não vem de promessas ou palavras bonitas, vem da coerência. Quando o que você diz bate com o que você faz, quando suas ações confirmam sua fala, quando suas escolhas demonstram que você é consistente, ela sente que pode confiar. E confiança é a base do desejo. Você já percebeu como algumas mulheres, quando estão com homens frágeis, parecem se tornar duras, críticas, sempre insatisfeitas? Não é porque elas são cruéis por natureza, é porque o vazio masculino gera nelas um estado de teste constante. Elas empurram, desafiam, criticam, porque inconscientemente querem saber se existe ali um homem de verdade ou apenas um garoto disfarçado. Quando percebem que só existe fragilidade, perdem o respeito. Mas quando encontram firmeza, podem relaxar. E nesse relaxamento nasce a admiração. Maquiavel dizia que os homens esquecem favores, mas jamais esquecem quem os fez hesitar. No relacionamento, isso significa que uma mulher pode até esquecer um presente caro ou um gesto meloso, mas nunca esquecerá o momento em que você estabeleceu uma fronteira clara. O instante em que ela tentou cruzar um limite e você, sem gritar, apenas se manteve firme e mostrou que não se dobra. Esse instante fica gravado na memória dela como um lembrete invisível. Esse homem não é qualquer um. E é justamente essa combinação de firmeza e afeto, de clareza e presença, que cria a autoridade pessoal masculina. Não se trata de escolher entre ser amado ou respeitado, porque o amor sem respeito é frágil e o respeito sem afeto é frio. O segredo é unir os dois. Amar com generosidade, mas nunca à custa da sua dignidade. Cuidar, mas nunca se anular. Mostrar carinho, mas nunca permitir desconsideração. Esse equilíbrio é a arte do homem raro, o homem que não precisa implorar atenção, porque naturalmente a comanda. Quando você vive dessa forma, sua presença muda. A mulher não olha para você como olha para qualquer outro. Ela sente que, ao seu lado, não há espaço para manipulação ou jogos baratos. Ela sabe que você não é um território sem cercas. E essa certeza desperta nela algo mais profundo que o simples desejo. Desperta respeito. E o respeito é o combustível que mantém o fogo da atração vivo no longo prazo. É por isso que a autoridade pessoal não pode ser fingida. Ela não nasce de técnicas ensaiadas, mas de um processo interno de autodomínio, clareza e coerência. Quando você governa a si mesmo, governa naturalmente a forma como é percebido. E quando governa a forma como é percebido, nunca mais será desrespeitado. No próximo e último bloco, vamos unir tudo o que exploramos até aqui. Vamos costurar as verdades de Maquiavel, Nietzsche, Jung e dos estoicos em uma síntese poderosa para a sua vida amorosa. Você vai entender de uma vez por todas como aplicar essa filosofia no dia a dia, como sustentar essa postura em cada conversa, em cada encontro, em cada relação. Porque só assim você deixará de ser o homem que implora e passará a ser o homem que é impossível de ignorar. Chegamos ao ponto decisivo desta jornada. Talvez você tenha sentido ao longo deste mergulho uma mistura de desconforto e clareza. Desconforto porque encarar a realidade exige coragem.
Clareza porque, no fundo, você sempre soube que algo estava errado no modo como vinha se posicionando. E agora não há mais como voltar atrás. Você entendeu que a chave para nunca mais ser desrespeitado por uma mulher não está em agradar sem limites, mas em se respeitar primeiro. A grande ilusão que muitos homens carregam é a de que amor basta. Que, se amarem o suficiente, se provarem o suficiente, se mostrarem disponíveis em excesso, serão valorizados. Mas o amor que não vem acompanhado de respeito é um castelo de cartas. Ele pode até emocionar no começo, mas desmorona no primeiro vento de realidade. O respeito nasce quando a mulher percebe que você não se dobra, que a sua presença é sólida, que sua ausência tem peso, que você tem fronteiras que não podem ser atravessadas sem consequência. Isso não significa se tornar frio, distante e inacessível. Ao contrário, significa amar com autenticidade, mas sempre a partir de um lugar de força. Significa oferecer carinho, mas nunca às custas da sua dignidade. Significa ser generoso, mas nunca ingênuo. Quando essa postura é cultivada, o relacionamento se transforma. Ela não olha mais para você como olha para qualquer outro homem. Ela entende, em cada gesto, que está diante de alguém raro, um homem que não implora aprovação, porque já a encontrou dentro de si. Essa transformação é prática, está no silêncio que substitui justificativas inúteis, está no não, dito com calma, mas com peso, está na coerência entre sua palavra e sua ação, está no fato de você manter seu propósito vivo, sua missão maior que o próprio relacionamento, e não se perder em função da carência ou do medo de perder. Uma mulher pode até se encantar por um homem sem rumo, mas nunca o respeitará. Já um homem com propósito é irresistível, porque transmite segurança. Talvez você se pergunte, mas se eu for firme, se eu colocar limites, não corro o risco de afastá-la? A resposta é simples: quem se afasta porque você se respeita, nunca deveria ter permanecido. O que mantém uma mulher de valor ao seu lado não é o excesso de concessões, mas a clareza de que você não negocia sua dignidade. Esse tipo de homem é raro e por isso mesmo é inesquecível. Maquiavel nos ensinou que o amor pode ser volátil, mas o respeito é duradouro. Nietzsche nos lembrou que olhar para o abismo é perigoso quando se perde a si mesmo. Jung revelou que precisamos integrar nossa sombra para nos tornarmos inteiros. E os estoicos mostraram que nada lá fora tem poder maior que o nosso autodomínio. Tudo isso converge para uma única verdade: o respeito que você recebe das mulheres começa no respeito que você cultiva por si mesmo. E aqui está o convite final: aplique isso agora, não amanhã, não daqui a um mês, hoje. Na próxima conversa em que sentir vontade de se justificar demais, segure o silêncio. No próximo momento em que sentir que precisa dizer sim para agradar, escolha o não que protege sua dignidade. Na próxima vez que o medo de perder ameaçar te paralisar, lembre-se, pior do que perder alguém é perder a si mesmo. Se essa mensagem tocou você, se despertou algo que estava adormecido, não deixe esse insight morrer. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E mais, compartilhe este conteúdo com um amigo que precisa ouvir essa verdade. Você pode ser a ponte para que ele também saia da prisão da submissão e descubra a força da autoridade masculina. E eu quero ouvir de você. Escreva nos comentários em que área da sua vida você mais precisa se impor. No trabalho, na família, nos relacionamentos? Qual limite você vai começar a colocar a partir de hoje? Sua resposta pode inspirar outros homens que estão vivendo a mesma luta. Se essa mensagem ressoou com você, escreva a palavra transformação nos comentários, porque, no fim, a verdadeira conquista não é da mulher, é de si mesmo. Quando você se conquista, todo o resto se alinha. Você não precisa implorar respeito, porque ele se torna inevitável. Você não precisa mendigar amor, porque ele nasce naturalmente da admiração. E você nunca mais será visto como o homem que cede demais, mas sim como o homem que carrega em si o raro equilíbrio entre força e afeto. Essa é a arte da autoridade, e quando você a domina, nunca mais é esquecido.